Sua empresa recebe notas fiscais de serviços prestados por diferentes fornecedores, serviços iguais ou muito semelhantes, porém, um dos fornecedores destaca e informa retenções tributárias em sua nota fiscal, já o outro não. Afinal, como eu, tomador contratante dos serviços, devo proceder em relação a esses casos? Olá, me chamo Edson Pinzon e através desse vídeo lhe passarei maiores informações a respeito de como o tomador ou contratante dos serviços deve proceder nesses casos. Pois bem, antes disso, gostaria de relatar que desenvolvi um artigo mais detalhado sobre esse assunto. Esse artigo encontra-se disponível em nosso site ibpc.com. Afinal, o que o tomador deve fazer em relação àquela nota fiscal de serviços que, em sua análise, deveria sofrer a retenção tributária na fonte, mas que o prestador, talvez por desconhecimento ou não, esqueceu de destacar no corpo da nota fiscal? Inicialmente, devemos compreender que a obrigatoriedade do destaque da retenção em nota fiscal só está claramente expresso na legislação para o INSS, ou seja, a retenção para a Previdência Social, através de norma, bem como no caso do PIS, COFINS e CSL, também por meio de norma. No caso da Previdência, atualmente a Instrução Normativa 971 de 2009, e no caso das contribuições sociais, a Instrução Normativa 459 de 2004. Apesar dessa obrigatoriedade prevista nas respectivas normas, eu diria que é muito branda a penalidade ser aplicável no caso de ausência, de um esquecimento da retenção por parte do prestador. Pois é, aí que mora o perigo. Por quê? Porque as legislações são muito incisivas e duras em relação à atribuição para o tomador pela responsabilidade do desconto e recolhimento aos cofres do fisco. Portanto, o tomador não tem opção. O tomador precisa possuir pleno conhecimento da lei para aplicar a retenção quando cabível e recolher os valores devidos aos cofres públicos. Importante observar que, independente da retenção, ou seja, do desconto no pagamento, em regra, a legislação impõe igualmente o recolhimento por parte do tomador. Sendo assim, se por acaso eu esquecer de descontar do pagamento do meu fornecedor, eu terei, infelizmente, que pagar caso seja notificado pelo fisco. Perfeito? Não esquece, então. Inclusive, na esfera do imposto de renda retido na fonte, o regulamento prevê o chamado reajustamento da base por dentro. Isso mesmo. Ou seja, se você pagou um valor e esqueceu de descontar o imposto de renda retido na fonte, o regulamento diz que esse valor efetivamente pago passa a ser o valor líquido da retenção. Portanto, caberia o reajustamento do preço bruto, que passaria a ser uma nova base de cálculo, e seria considerado o valor bruto efetivamente pago ao fornecedor, agora como valor líquido. É a chamada regra de 3, né? Bastante usual na nossa matemática elementar. Pois bem, e se por acaso eu usar de desculpa de que não efetuei o recolhimento da retenção cabível por lei, porque simplesmente o fornecedor não me informou em sua nota fiscal? Tome cuidado, como eu já expliquei,
por força tanto de Código Tributário Nacional, mencionei sobre isso em vídeo anterior, tanto por força do CTN aliado com a respectiva legislação que milita o assunto da respectiva retenção tributária, é transferida a condição de contribuinte como responsável tributário, nesse caso para o tomador, para o contratante dos serviços. E no caso de uma retenção, você até descontou do pagamento do serviço, mas não efetuou o repasse para o fisco, tome cuidado. Existe aqui uma contravenção penal sujeita à reclusão de 1 a 4 anos. É a chamada apropriação indébita. Legal! Era isso que eu queria conversar com você nesse vídeo. Não esqueça de nos acompanhar em nosso site, bpc.com, demais redes e mídias sociais e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Até a próxima!